Shalom, queridos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade a esse estudo da Palavra de Deus. Esse projeto que começou há um mês atrás e estamos firmes. Queremos agradecer aí a companhia das pessoas que estão juntamente conosco nesse empreendimento, neste projeto. Que Deus continue te abençoando. Divulgue, peçam para as pessoas, amigos, colegas, irmãos, poderem se cadastrar aqui embaixo, dar um likezinho se está tudo ok, fazer seu comentário, fazer sua inscrição, marcar as notificações, para que assim você esteja a cada dia recebendo um novo vídeo e dessa maneira prosseguir no conhecimento e no estudo da palavra. Aleluias. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede em termos o privilégio de estudar e conhecer ainda mais a Tua palavra. Fala conosco conforme a Tua vontade, o Teu querer e o Teu efetuar. Tudo o que fazemos, Senhor, é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Segunda leitura deste dia 4 de julho está aí no livro de 1 Reis e nós hoje vamos estudar dois capítulos. Capítulo 4 e o capítulo 5. Do livro de 1 Reis. O capítulo 4 fala dos oficiais de Salomão. Este livro foi escrito há mais ou menos no ano 1014, antes de Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão foi rei sobre todo o Israel. E estes foram os príncipes que tinham Azarias, filho do sacerdote Zadok, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários, Jeosafá, filho de Ailude, cronista, e Benaia, filho de Joiada, sobre o comando do exército. Zadok e Abiatar eram os sumos sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os superintendentes. E Zabude, filho de Natã, ministro principal e amigo do rei. E Aizá, mordomo do palácio, Adonirão, filho de Ábida, estava sobre os tributos. E tinha Salomão 12 superintendentes sobre todo Israel, os quais provinham a subsistência do rei e a sua casa. Um mês ao ano tocava a cada um o prover da sua subsistência. E estes são os nomes deles: Ben-Ur, superintendente nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer em Marcais, e em Salbim, e em Bet-Semes, e Elon, e em Bet-Hanã, Ben-Hesed em Arubote, dele era Socó e toda a terra de Refer, Ben-Abinadab, em toda a região alta de Dor, cuja mulher era Tafate, filha de Salomão. Baaná, filho de Aliúde, em Taanac e Megido, e em toda Bet-Sean, que está ao lado de Zaretã, mais abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá e até além de Joquemeão. O filho de Geber em Ramote de Gileade, dele eram as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão situadas em Gileade. Dele também era a região de Argobe, que está em Bazã, 60 cidades grandes com muros e com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim.
a Imaas em Naphtali. Este também tomou por mulher a Basemate, filha de Salomão. Baná, filho de Uzai, em Azê e em Alote. Jeosafá, filho de Parui, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade. País de Sion, rei amorreu, e de Og, rei de Bazã, além de uma superintendência que havia já naquela terra. E enquanto isso, Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em grande multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. E eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E era a provisão para a mesa de Salomão cada dia 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de farinha. 10 bois engordados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, sem contar os veados e as cabras montesas e cervos, e as aves engordadas. Porque ele dominava toda a região desta parte do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, sobre todos os reinos desta parte do rio, e tinha paz por todos os lados em redor, sempre ao redor dele. E assim os de Judá e Israel habitavam seguros, cada qual sob a sua videira e sob a sua figueira, desde Dan até Beersheba, todos os dias de Salomão. E tinha Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros de guerra e 12.000 cavalos de montar. E aqueles superintendentes proviam e mantinham ao rei Salomão e a todos os que tinham entrada à mesa do rei Salomão, cada qual em seu mês. Não deixavam que faltasse coisa alguma. A cevada e também a palha para os cavalos e para os dromedários faziam levar para qualquer lugar onde eles estivessem, cada um conforme o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssima inteligência, junto com grandeza de coração, vasta como a areia que está à ribeira do mar. De modo que Salomão superava em sabedoria a sabedoria de todos os filhos do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Enfim, era ele o mais sábio de todos os homens da sua época. Mais que Etã, o Esraíta, e Remã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e se divulgou a sua fama em todas as nações ao redor. E falou Salomão 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Interessante. Aí você começa a entender que desses provérbios, menos de um terço foram preservados no livro dos provérbios. O restante, foram perdidos. E dos seus cânticos, os únicos 2 que ficaram foram os Salmos 72 e 127. Portanto, Salomão, com toda a sua sabedoria, deixou também um bom legado. Falou também das árvores do cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Dissertou deste modo dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham para ouvir a sabedoria de Salomão povos de todas as partes e todos os reis da terra que tinham ouvido a fama da sua sabedoria. Amém.
O capítulo 5, ainda para esse dia, 4 de julho de 1 Reis, fala sobre o acordo de Salomão com Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão quando soube que ele tinha ungido por rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre havia amado a Davi. E Salomão então mandou dizer a Hirão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar casa no nome do Senhor seu Deus, por motivo das guerras com que os cercaram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos seus pés. Mas agora me tem dado descanso, Senhor, meu Deus, por todos os lados, de maneira que não há adversário, nem mau encontro algum. E eis que eu me proponho a edificar uma casa no nome do Senhor, meu Deus, conforme tinha ordenado o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que eu porei em teu lugar sobre o teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. E agora, pois, manda que me cortem cedros no Líbano, e meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário de teus servos conforme a tudo o que tu disseres. Porque tu sabes que não há entre nós ninguém que saiba cortar as madeiras como os sidônios. E aconteceu que quando Hirão ouviu estas palavras de Salomão, regozijou-se muitíssimo e disse: bendito seja o Senhor no dia de hoje, o qual deu a Davi um filho sábio por rei sobre este povo tão grande. Enviou, pois, Hirão a dizer a Salomão: ouvi o que enviaste a me dizer, toda a tua vontade eu farei acerca das madeiras de cedro e madeiras de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e eu as conduzirei em balsas pelo mar ao lugar que tu me designar. E ali as farei desatar, e as levarás. Por outra parte, tu farás a minha vontade, fornecendo alimento para a minha casa. E assim Hirão forneceu a Salomão madeiras de cedro, madeiras de ciprestes, quantas este precisou. E deu Salomão a Hirão, por conta disso, 20.000 coros, de trigo, o que dá mais ou menos, nos dias de hoje, 4.000 alqueires. Tudo isso para o sustento da sua casa, disse Salomão para Hirão. E 20 coros de azeite batido, cerca de 230 litros. Isto Salomão dava a Hirão anualmente, enquanto a construção durasse. E pode ser que dessa forma, por muito tempo, Hirão foi mantido por Salomão. Deu, pois, o Senhor, assim, sabedoria a Salomão, como lhe havia dito, e houve paz entre Hirão e Salomão. E entre ambos, desta forma, foi feita uma aliança. E o rei Salomão recrutou uma leva de trabalhadores entre todo Israel. E esta leva foi de 30.000 homens, os quais enviava ao Líbano de 10 em 10.000 cada mês, 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e 2 meses em suas casas. E Adonirão administrava aquela leva. Tinha Salomão também 70.000 homens que levavam as cargas e 80.000 trabalhadores de pedreiras nas montanhas. É muita gente. Fora os principais oficiais de Salomão que sobre aquela obra estavam, 3.300, os quais eram encarregados do povo
que faziam aquela obra. E ordenou o rei que trouxessem grandes pedras, pedras de preço para os alicerces da casa e pedras lavradas. E os trabalhadores de Salomão e os de Irão, juntos com os que tinham chegado de Gibal, preparavam a madeira e lavravam as pedras para a construção do templo. Coisa fantástica, né, queridos? Só para você ter ideia, ao dar-se conta que haviam pelo menos 183 mil trabalhadores fazendo este templo, imagine um templo com 183 mil trabalhadores. Esse templo levou 7 anos para ser construído. Calculando-se por aí, só para você ter ideia, trabalhador, tempo, material, né? Trazendo isso aí, convertendo isso em dólar, né? Para os dias atuais, né? Os estudiosos calcularam que todo este custo chegou a aproximadamente 1,2 trilhão de dólares. Isso é para você entender a megacidade que foi este templo. Com a quantidade de trabalhadores, tudo isso está registrado, né? Isso não é lenda. Isso tem registros históricos, porque os judeus, nisto eles são muito bons. Quantidade de trabalhadores, de matéria-prima, de ouro, de prata, de cobre. Este templo custou a bagatela de 1,2 trilhão de dólares. Isso equivale a praticamente 1,5 vezes tudo que o Brasil produz em um ano. Porque 1 trilhão de dólares, com dólar de R$4 hoje, você tem 4 trilhões. O que daria aí mais ou menos quase 5 trilhões de reais. É realmente uma obra fantástica. Aleluias. Glória a Deus.